Fala aí, aqui é o Danilo do Responde Aí. Vamos bater um papinho? Não, vamos bater papinho não, vamos bater um papão, porque isso aqui é o aulão de termodinâmica. Tudo que você precisa saber de termodinâmica para ir do zero até a aprovação na sua provinha. Mas eu vou falar de tudo de termodinâmica? Vou sim, dá uma olhada. Eu vou desde a introdução, que a gente revisa aquilo de temperatura, dilatação, calor, até gases ideais, falar de distribuição de velocidades, de PVT pavotó, até a famosa primeira lei da termodinâmica, trabalho, energia interna, calores específicos, e o que mais cai em todas as provas de termodinâmica, máquinas térmicas, ciclos termodinâmicos, ciclos de Carnot, até a famigerada, famosa, bonita, segunda lei da termodinâmica. Entropia, vamos calcular a entropia para um gás ideal, vamos ver os diagramas TS, e isso aí. Vamos ver tudo que cai na prova de termodinâmica. Partiu? Então vamos lá. Introdução. Vamos dar uma lembrada naqueles conceitos principais e como é que resolver essas coisas. Temperatura, dilatação e calor. E aí vem a primeira pergunta. Afinal das contas, o que é temperatura? Isso mesmo, temperatura é o grau de agitação das moléculas ou átomos que compõem o corpo. Então, imagina esse aqui é meu corpo. Esses pontinhos pretos são os átomos ou moléculas dele. Elas não estão paradinhas, elas estão se movendo para lá, para cá. Quanto mais agitadas elas estiverem, quanto mais elas se moverem, maior a temperatura. Mas em física não basta dizer que é o grau de agitação. Como que eu meço o grau de agitação? E como que a gente mede o grau de agitação? Com uma escala. E a primeira escala, que é a que a gente usa no dia a dia, aqui no Brasil ou da maioria do mundo, é a escala Celsius. A escala Celsius ela toma como dois pontos fixos o seguinte: a temperatura em que o gelo derrete, temperatura de fusão da água, e a temperatura que a água evapora, temperatura de ebulição. A temperatura de fusão, a gente dá o valor em Celsius de 0 graus Celsius. E a de ebulição, a gente chama de 100 graus Celsius. Beleza? Escala do dia a dia está tranquilinha. Vamos dificultar então. Escala Fahrenheit. Fahrenheit, o pessoal lá dos Estados Unidos gosta, tem uns lugares do mundo aí que até curta. Eu não curto muito não, sabe por quê? Porque, ó, se a gente olhar esses mesmos dois pontos na escala Fahrenheit, a temperatura de fusão da água dá 32 graus Fahrenheit. E a temperatura de ebulição da água dá 212 graus Fahrenheit. E por que isso é ruim? Porque a variação em graus Celsius, então qualquer variação em graus Celsius, está para 100, assim como a variação em Fahrenheit está para, qual que é a diferença entre 212 e 32? 180. Então a gente tem sempre que fazer uma regrinha de 3, porque variação de 100 graus em Celsius equivale a 180 em Fahrenheit. Para passar de Celsius para Fahrenheit, como quando em Celsius é 0, Fahrenheit é 32, a gente tem que a temperatura em Celsius está para 100, assim como a temperatura em Fahrenheit menos esse 32 aqui está para 180. E essa aqui é a forma de passar de um para o outro. Pode simplificar aqui, faz o que você quiser. Mas olha só que complicado. Não é tão bonitinho assim, né? Só que a galera não gosta nem de Celsius nem de Fahrenheit. A física não prefere nem Celsius nem Fahrenheit. A gente prefere outra escala. Então fica uma dúvida assim. Vamos criar uma escala absoluta. E se temperatura é igual a agitação, temperatura é igual a energia cinética, então quando a energia cinética vai a zero, ou seja, quando as moléculas, você vai tirando temperatura, elas começam a ficar paradinhas, a temperatura tem que ir a zero também. Então, se a temperatura vai a zero quando a energia cinética é zero, essa temperatura vai ser a menor temperatura alcançável. Se ela é a menor temperatura alcançável, a gente chama ela de zero absoluto. Ela é absoluto porque é impossível chegar a menores temperaturas do que ela. E esse zero absoluto em graus Celsius vale menos 273,15 graus Celsius. Então, se a gente quer uma escala absoluta, vamos pegar uma escala em que isso é o zero. E aí surge a escala Kelvin. Escala Kelvin, 0 Kelvin, menos 273,15 graus Celsius. Detalhe, 0 Kelvin, não 0 graus Kelvin. Não existe grau Kelvin, é só Kelvin. Então, ó, temperatura em Kelvin, a gente pega em Celsius e soma o zero absoluto, 273,15. Só isso. Então, ó, sabemos relacionar Kelvin com Celsius, sabemos relacionar Fahrenheit com Celsius, mas
E se tiver alguma outra escala que a gente não estudou ainda? Se for uma escala arbitrária, se alguém criar uma escala de temperatura, na hora, como que você acha uma relação entre elas? Então, vou dar um exemplinho aqui. Imagina que eu tenha uma escala X, uma escala arbitrária qualquer, e nessa escala X, esses são os valores. 30 graus X para a fusão da água, 110 graus X para a ebulição da água. E eu quero saber qual que é a relação dessa escala X com Celsius. Então, ó, a dica é o seguinte, a relação entre os dois é sempre linear. Linear. Se é linear, vamos botar num gráfico. Quando Celsius está em 0, a escala X está em 30. Quando Celsius está em 100, a escala X está em 110. Se é uma relação linear, então a gente tem uma reta aqui. Se a gente tem uma reta, a relação dos dois vai ser a equação de uma reta. Então, y, que é o tx, é igual a ax, o x no caso é o tc, mais b. E o a e b são valores a serem calculados. Como a gente calcula o a e b, você pode substituir esse valor desse ponto aqui, você pode substituir o valor desse ponto aqui, você monta um sisteminha, resolveu. Mas eu vou fazer de outra forma. Eu vou lembrar que esse a aqui, o coeficiente angular, ele é ΔY sobre ΔX. E o ΔY é aqui, ó, de 110 até 30, 110 menos 30, sobre 100 menos 0, que é o ΔX. Isso aqui vai dar 80 sobre 100, 4/5. Descobri quem é o A. Beleza? Então, ó, Tx é igual a 4/5 de Tc mais B. Como é que a gente descobre o B? Eu vou pegar qualquer um dos pontos. Como eu sei que 30 graus X equivale a 0 graus Celsius, eu vou pegar aqui 30 graus X é igual a 4/5 da temperatura em Celsius, que é 0, mais B. Isso aqui vai dar 0, B igual a 30. Achei uma relação. Temperatura em X é igual a 4/5 de temperatura em Celsius mais 30. E é assim que se resolve isso. Belezinha? Entendeu a temperatura, né? Vamos agora, então, para dilatação. Dilatação é o seguinte. Eu tenho lá os átomozinhos do meu corpo, que não estão parados, estão agitados. Se eles estão agitados, o que vai acontecer se eu aumentar a temperatura? Se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer com a agitação aumenta. Se eles estavam girando com essa amplitude aqui, se mexendo com essa amplitude vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Então, ó, eles vão começar a oscilar muito mais, muito mais, muito mais. O que vai acontecer com a distância entre eles? Era assim, se aqueceu, aumentou. Se aumentou a distância entre os átomos, aumentou o tamanho do corpo, dilatou. Então, primeiro fenômeno, aumentou a temperatura, os corpos dilatam. Então, ó, vou dar um exemplinho aqui para você. Imagina que eu tenho uma esfera. Tá vendo essa minha esfera bonitinha? Eu quero estudar o que vai acontecer com essa minha esfera quando eu aumentar a temperatura. Eu vou aumentar a temperatura, vou aquecer, ela vai dilatar. Se eu diminuísse a temperatura, ela ia contrair, ela ia diminuir de tamanho. E tem várias coisas que eu posso estudar nessa esfera. Vamos dizer que eu quero estudar o raio dela, ou o diâmetro. O que vai acontecer com o raio dela se eu aumentar a temperatura? Bom, o raio vai aumentar. Como o raio tem só uma dimensão, raio medido em metro, eu digo que a dilatação do raio vai ser uma dilatação linear. Dilatação linear, eu tenho aqui um comprimento inicial, L0, eu esquentei, ele vai aumentar em ΔL. Esse ΔL, ele vai depender do comprimento inicial, L0, da variação de temperatura, ou seja, quanto mais aumentar a temperatura, mais ele dilata, e ele depende de um coeficiente. Esse coeficiente eu vou chamar de alfa, coeficiente de dilatação linear. Ele vai medir o quanto aquele material, se for ferro, se for alumínio, o quanto que esse material dilata. Então, ΔL igual a L0 alfa ΔT. Agora vamos voltar aqui para a minha esferinha. Em vez de eu estudar o quanto o raio dele está aumentando, eu quero estudar quanto a superfície externa, só essa casca esférica aqui ao redor da minha esfera, vai aumentar. Então, se tinha tantos metros quadrados no início, quanto vai ter de metros quadrados depois que eu esquentar? Então, não é uma dilatação linear, agora é uma dilatação superficial, superfície. Eu tenho uma área inicial, ao esquentar vou ter uma variação da área. Então, a dilatação superficial é assim. A minha variação de área é a mesma coisa. Inicial, área inicial,
variação de temperatura, e agora vai ter um outro coeficiente, que não é mais o coeficiente de dilatação linear alfa, é o beta, coeficiente de dilatação superficial. Beleza? E se em vez de estudar o quanto a área vai aumentar, ou quanto o comprimento vai aumentar, eu quiser estudar o quanto o volume vai aumentar. Então, quantos litros cabiam antes, depois de esquentar, quantos litros cabem? Dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica tem um volume inicial, esse volume aumenta. Qual que é a variação de volume? A variação de volume, chuta, volume inicial, variação de temperatura, e agora um coeficiente, alfa, beta, coeficiente gama. Coeficiente de dilatação volumétrica. Beleza? Então pode ser linear, se for lidar com metro. Superficial, metro quadrado. Volumétrica, se for metro cúbico, se for litro. Beleza? Só que o alfa, o beta e o gama não são independentes para o mesmo material. Como o beta tem duas dimensões e o A só tem uma, beta é igual a 2 alfa. Como o gama são 3 dimensões e o alfa é só uma, gama igual a 3 alfa. Pronto, relacionei tudo. Tranquilo? E agora que vem a pegadinha. Imagina que eu tenho um corpo com um furo. Então eu tenho uma placa, uma chapa metálica aqui, e ela tem um furo no meio. Se eu esquentar esse material que tem furo, o que vai acontecer? Ele vai aumentar. Mas e o furo? O furo aumenta ou o furo diminui? E é aí que está o pulo do gato. O furo, se você pensar aqui nos átomos que compõem ao redor, a borda desse furo, se o furo diminuir, eles vão ficar mais próximos. E não é isso que tem que acontecer. Eles têm que se afastar. Então, para que esses átomos aqui se afastem, o furo, ele aumenta. Então, o furo, ele aumenta. Ele não aumenta de qualquer maneira, ele aumenta como se ele fosse feito do próprio material do resto do metal. Então, você pensa no furo como uma parte separada no próprio material ao redor dele e calcula normalmente. Então, vamos calcular normalmente aqui? Eu quero saber quantos por cento vai aumentar a área desse furinho aqui ao ele ser aquecido de 20 para 100 graus. Dado que esse material ele tem o alfa, o coeficiente de dilatação linear, aqui, 1,2 vezes 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1, que é a unidade de alfa. Beleza? Então, ó, eu quero dizer quanto a área aumenta, então a dilatação, área superficial. Então, a variação de área igual a área inicial, beta, delta T. Coeficiente de dilatação superficial. Então, ó, a minha variação de área vai ser a área inicial vezes o beta. Pô, ele não deu beta, ele deu alfa. Qual que é a relação? Beta é igual a 2 alfa. 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que foi de 20 para 100. Então, 100 menos 20. Fazendo essa conta, a variação de área é igual a 0,00192 da área inicial. Então, qual que foi a variação percentual? Se passar isso para a porcentagem, dá 0,192%. A área aumentou 0,192%. É só isso. Beleza? Então, dilatação, tranquilinho, né? Tranquilinho. Vamos, então, para a dilatação dos líquidos. Os líquidos, eles têm um detalhe. Presta atenção. Imagina que eu tenho aqui um recipiente cheio até a boca de líquido, aí eu vou esquentar, como esse líquido vai dilatar, ele vai extravasar, vai começar a cair, vai formar uma pocinha aqui. Então, esse volume extravasado é o quanto de líquido dilatou, certo? Não, não é o quanto líquido dilatou, porque você está esquecendo de um detalhe. Esse volume extravasado a gente chama de dilatação aparente. Por que aparente? Porque o líquido dilata, mas o recipiente também dilata. Então, se o recipiente dilata, ele vai caber mais líquido do que cabia inicialmente. Então, ele vai acomodar parte da dilatação do líquido e só vai extravasar o que sobrar. Então, essa dilatação aparente, que é o quanto extravasou, ele é realmente a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente, porque o quanto o recipiente dilatou é o quanto de líquido a mais vai caber lá dentro. Então, lembrou, dilatação de líquido tem que diferenciar que a aparente, o quanto extravasa, é o quanto o líquido dilata menos o do recipiente que o carrega. É só isso. Simplesinho, né? Simplesinho. Vamos para o último tópico desse módulo. E o último tópico desse módulo é o quê? Calor. O que acontece quando você encosta dois corpos com temperaturas diferentes? Então, ó, tem um objeto com a temperatura mais quente, um objeto com a temperatura mais fria. Botei os dois em contato. O que vai acontecer? Calor, energia térmica, vai passar
do mais quente para o mais frio. Ou seja, o mais quente vai começar a perder calor, calor negativo. E quanto mais frio vai começar a receber calor, calor positivo. Temperatura vai abaixar, temperatura vai aumentar até que eles cheguem no equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Os dois com a mesma temperatura. Então, calor é a energia que passa do mais quente para o mais frio quando há diferença de temperatura. Beleza? Então, ó, se liga aqui. Peguei o meu gelinho lá do congelador. Isso aqui é um gelo, tá? Tirei do congelador que estava a menos 10 graus Celsius e deixei ele em cima da mesa. O ambiente está, sei lá, 30 graus Celsius. Rio de Janeiro, calor aqui, né? O que vai acontecer com a temperatura desse gelo? Então, ó, se ele está a menos 10 graus Celsius, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai começar a esquentar. Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, até ele chegar em 0 graus Celsius. Quando ele chega em 0 graus Celsius, uma coisa vai começar a acontecer. Que coisa é essa? O gelo vai começar a derreter. Então, em 0 graus Celsius, ele começa a derreter. Enquanto ele não derrete completamente, ele não sai de 0 graus Celsius. Então, ó, até ele virar completamente líquido, ele continua em 0 graus Celsius. Depois que ele virou completamente líquido, aí ele começa a esquentar até ele chegar na temperatura ambiente. Então, existem dois tipos de calor. O calor em que a temperatura está variando, que a gente vai chamar de calor sensível. Calor sensível é o calor que a temperatura varia. E o calor que a temperatura não varia. O que acontece é mudança de fase. O sólido vira líquido, o líquido vira gás. Que é o calor latente. Calor latente é mudança de fase. O calor sensível, a gente calcula da seguinte forma. O calor sensível é igual a massa, uma constante que a gente vai chamar de calor específico, vezes a variação de temperatura. Calor específico vai ser característica do material. Então, da água é 1 caloria por grama grau Celsius. De outros materiais vai ser diferente. O calor latente não tem variação de temperatura. Então, calor latente só depende da massa e de uma constante que a gente vai chamar de calor latente. Beleza? Então, ó, calor sensível, mc delta T. Calor latente, ml. Só isso. Belezinha? Se eu quisesse fazer um gráfico de como a temperatura vai variar para o meu cubinho de gelo ao redor do tempo, o que vai acontecer é o seguinte. Ele vai começar a menos 10 graus Celsius, ele vai começar a esquentar. A temperatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que eu cheguei em 0 graus Celsius. Cheguei em 0 graus Celsius, a temperatura para de aumentar. Ele vai ficar um tempão em 0 graus Celsius, que vai ser quando ele estiver derretendo. Depois que derreter completamente, o calor volta a aumentar, repare, com inclinações diferentes. Beleza? Então aqui, ó, calor sensível, calor sensível. Temperatura não variou, calor latente. Agora um detalhe, lembra que calor é uma forma de energia. E o que a energia faz? Energia se conserva. Então vamos dizer que eu tenho aqui dois objetos, um quente e um frio. Saiu desse objeto quente uma quantidade de calor Q1. E entrou nesse objeto frio uma quantidade de calor Q2. O que vai acontecer se eu somar Q1 com Q2? Pô, se saiu Q1 e entrou Q2 aqui, como a energia se conserva, todo o calor que saiu daqui entrou aqui. Então Q1 é negativo, Q2 é positivo. Se eu somar os dois, vai dar 0. Então, em qualquer troca de calor, num sistema isolado, só tem os dois corpos, o somatório de todos os calores tem que dar 0. Beleza? Então, porque a energia se conserva. Então, é o seguinte. Eu tenho lá meu copinho de água, que está a 20 graus Celsius, está quente, 200 gramas de água, que tem esse calor específico. E eu vou botar um cubinho de gelo de 10 gramas lá, que está a menos de 10 graus Celsius do meu congelador. E eu quero saber qual que é a temperatura final disso tudo. Primeiro, o que vai acontecer com a água? A água, ela está a 20 graus Celsius, a temperatura dela vai diminuir. Se a temperatura vai diminuir, a gente tem calor sensível. Então, o calor da água vai ser massa da água, calor específico da água, variação de temperatura. No caso, temperatura final, que é o que a gente quer descobrir, menos a temperatura inicial, que era 20 graus Celsius. Só isso que vai acontecer. Já no gelo, mais coisas vão acontecer. Primeiro, esse gelo ele vai esquentar de menos 10 graus Celsius até o 0.
Então, o calor do gelo vai ser... Primeiro ele vai esquentar, vamos lá, massa de gelo, calor específico do gelo, ele vai esquentar, temperatura final vai ser 0, temperatura inicial era o menos 10. Menos 10, que vai dar mais 10, certo? Depois desse gelo, o que vai acontecer com ele? Ele vai derreter. Então, a massa de gelo vai derreter. Então, a gente vai precisar de um calor específico de fusão do gelo. E depois, esse gelo vai acontecer o que com ele? Ele a 0 graus Celsius, ele vai esquentar até a temperatura final do conjunto. Então, ele volta a calor sensível, vai ser massa do gelo, calor específico, agora ele é água, da temperatura final, menos a temperatura inicial, que era 0. E esse é o sistema. O que vai acontecer se eu somar o calor da água com o calor do gelo? O que vai acontecer quando eu somar o calor da água com o calor do gelo? Isso aqui vai dar 0, por conservação de energia. Então, ó, vamos substituir os valores. Então, ó, o da água, 200 gramas, 1 caloria, temperatura final menos a temperatura inicial. A do gelo, que é primeiro o gelo com 0,8 calorias por grama de Celsius para o gelo, vezes a variação de temperatura, que é 0 menos 10, mais 10. Depois o gelo derrete, 10 vezes o calor específico, é com 80 calorias por grama, mais a temperatura, 10 gramas vezes, agora ele é água, 1 caloria por grama grau Celsius, temperatura final menos temperatura inicial. Isso aqui vai dar 0. Se a gente substituir os valores todos, a gente chega aqui, 210 vezes a temperatura final dá 3.840. Então, a temperatura final, ela dá aproximando 18,3 graus Celsius. Belezinha? Belezinha. Então, ó, isso aqui é o primeiro módulo. Para a gente aprofundar mais, clica aqui embaixo, está tudo separado aqui embaixo, tem mais exercício, tem mais teoria para você se aprofundar mais e ir muito bem na prova. Então, faz exercício aí, depois volta para o próximo módulo, beleza?